amores, a Prof tá de volta agora pra gente fazer nossa aula de história, tá certo? Então eu vou pedir pra vocês pegarem o livro de história de vocês pra gente acompanhar o conteúdo, beleza? Vamos iniciar nossa aula de história? Bora lá então. Galera, hoje na nossa aula de história, antes da gente iniciar o nosso conteúdo, a Prof precisa ter uma conversa bem importante com vocês. Na aula passada, eu pedi para vocês gravarem um vídeo mostrando para a Prof aquela caixa de memórias que vocês fizeram. Galera, para não receber nenhum vídeo, a Prof precisa que vocês gravem um feedback para a Prof, que vocês gravem um vídeo com as atividades. A Prof quer saber se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo fazer, se vocês fizeram as atividades de história da aula passada, se vocês fizeram a nossa caixa de memórias. Então, a gente precisa dar continuidade no nosso conteúdo, mas eu preciso que vocês acompanhem as aulas. Então, assim, galera, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no nosso grupo um joinha se estão conseguindo acompanhar, um áudio para mim se estão conseguindo fazer as atividades, se está ficando alguma dúvida, para a Prof saber que vocês estão assistindo os nossos vídeos, tá certo? Então, ó, isso é muito importante. Hoje eu quero que vocês coloquem aqui no grupo um joinha com o nomezinho de vocês, que vocês estão assistindo as videoaulas, tá certo? Para a Prof poder acompanhar quem é que está fazendo as atividades, quem é que está tendo dificuldade, tá certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui no grupo para a Prof, tá bom? Então, agora a gente vai dar início à nossa aula de história. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês de história lá na página 31. Que agora a gente vai falar de uma coisa que a Prof já falou anteriormente em sala com vocês. Só que a gente vai começar a falar de uma coisa muito importante que a gente já começou a falar em sala de aula, tá certo? Então, abre o livro de vocês lá na página 31 de história. Vamos lá? Galera, hoje a gente vai falar sobre os nossos documentos e o quão importante é a gente ter a nossa documentação, a gente guardar com bastante carinho e cuidado os nossos documentos, que são pessoais e intransferíveis. O que é um documento intransferível? Ele é um documento que eu não posso emprestar para outra pessoa. Ele é meu e só meu. Por isso que ele é muito importante. Então, lá na página 31 do livro de vocês, a gente tem os meus documentos. Estamos aprendendo que todas as pessoas têm história. Por isso, aquela caixa com as nossas memórias são tão importantes. E a Prof quer saber como é que ficou, tá certo? Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem história desde o momento que nasce. Alguns objetos e fotos nos ajudam na construção dessa história. Tá vendo por que aquela caixa é tão importante? São objetos, fotos que marcam a nossa história. Por isso eles são tão importantes. No dia do nosso nascimento, você recebeu um nome e um sobrenome, que foram registrados em um documento chamado Certidão de Nascimento. Galera, quando a gente nasce, que a mamãe tá lá no hospital e vocês são bebezinhos ainda, a primeira coisa que acontece é que vocês são examinados pelo médico e vocês recebem um nome e um sobrenome que o pai, a mãe, a família de vocês escolheu. E esse nome, esse sobrenome, eles precisam de um registro para dizer que aquele bebê tem aquele nome. E esse primeiro registro é a nossa certidão de nascimento. Nela está escrito o dia que a gente nasceu, a hora que a gente nasceu, quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, qual que é o nosso nome, aonde foi esse nascimento, em qual estado, em qual cidade. Eu vou mostrar para vocês, ó, uma certidão de nascimento. Galera, certidão de nascimento é um documento muito importante, porque é o primeiro documento que vocês vão ter quando a gente nasce. Esse é o nosso primeiro documento. Por isso que ela é tão importante, tá certo? É onde está escrito o nosso nome, aonde a gente nasceu, a hora que a gente nasceu, quem é a nossa mãe, o nosso pai. É um documento muito importante. Se vocês nunca viram a certidão de nascimento de vocês, pede para a mãe, pede para o pai,
para dar uma olhadinha. Mãe, eu quero olhar a minha certidão de nascimento, que é o meu documento mais importante. É o meu primeiro documento, tá certo? Aí, por esse documento, pode-se saber em que lugar a pessoa nasceu, quem são seus pais e avós, qual é a cidade do seu nascimento e a de seus pais e responsáveis. Olha como esse documento é importante na vida da gente. Todas as pessoas precisam ter um nome e um sobrenome, que geralmente é o mesmo de seus pais. Então, assim, galera, quando o bebê nasce, ele recebe um nome e recebe um sobrenome, tá certo? O sobrenome, a maioria das vezes, ele é herdado da nossa família. Ou é o sobrenome do nosso pai, ou é o sobrenome da nossa mãe, ou é o sobrenome dos dois juntos. Então a gente tem essa fusão da família, onde o pai e a mãe se juntam para dar vida para aquela criança, tá certo? A certidão de nascimento é muito importante, pois sem ela a criança não pode ser matriculada em uma escola, nem pode tirar outros documentos. Como eu falei para vocês, o nosso primeiro documento é a certidão de nascimento. É ele que vai dizer o nosso nome, o nosso sobrenome, quem é o nosso pai, a nossa mãe, aonde a gente nasceu. Então é o nosso primeiro documento. Sem ele, a gente não consegue se matricular na escola. E sem a matrícula na escola, a gente não consegue frequentar uma escola. E quem é que lembra lá do direito da criança? A criança tem direito a ter um nome, a ter um sobrenome, e aí a escola. Então, a certidão de nascimento ajuda a gente a ter a matrícula nessa escola. Sem a certidão de nascimento, a gente não consegue fazer nenhum outro documento, porque o nosso primeiro documento tem que ser a certidão de nascimento, tá certo? Além da certidão de nascimento, há outros documentos que uma pessoa precisa ter. Então, ali embaixo a gente tem as imagens de alguns documentos que a gente vai falar agora, que são documentos importantes para a nossa vida inteira. Mas lembrando que o primeiro documento é a certidão de nascimento. E ali naquele quadradinho laranja a gente tem a carteira de identidade. Lembra que a gente fez em sala de aula a carteira de identidade de vocês? Galera, tá comigo, hein? A carteira de identidade, essa daqui é da Maria Eduarda, vou mostrar. Da Maria Eduarda, da Dona Valentina, do senhor Nicolas, do senhor Heitor, do senhor Diogo e do senhor Fernando. A carteira de identidade, galera, é o documento que comprova quem você é. Então, ele também é um documento muito importante na vida da gente. A carteira que a gente faz de conta tá aqui com a prof para matar a saudade de vocês, tá certo? Depois a gente tem a carteira de trabalho, que tá ali naquele quadradinho roxo. Olha lá, a carteira de trabalho deve se registrar tudo sobre o trabalho da pessoa. Ó, vou mostrar para vocês a minha carteira de trabalho. Ó. É uma carteira toda azul marinho, olha só. E aí, aqui dentro da carteira de trabalho, fica registrado toda a nossa vida no trabalho. Aonde a gente trabalhou, quanto que a gente recebeu. Então, também é um documento muito importante, tá certo? Depois a gente tem o CPF. O CPF é um documento que comprova a nossa inclusão no cadastro de pessoas físicas lá na Receita Federal. Ele é utilizado em transações comerciais e jurídicas. Galera, hoje em dia a criança também precisa fazer o CPF. E antigamente ele vinha naquele cartãozinho que está ali no livro de vocês. Hoje em dia o CPF não vem mais naquele cartãozinho. Quando a gente faz a nossa identidade, ele já fica lá na carteirinha de identidade de vocês, tá certo? Então, quando vocês forem fazer o CPF e a identidade, já vai ter os dois documentos juntos, beleza? E depois a gente tem o nosso título de eleitor, que é o último quadradinho ali, aquele rosinha. O título de eleitor é o documento que dá o direito de votar.
Então, quando a gente vai votar, vai fazer a votação para presidente, para prefeito, governador, a gente usa o documento, ó, que é o título de eleitor. E aí, com esse documento, ele garante o direito da pessoa de votar, tá certo? Então, são documentos importantes da vida da gente que a gente usa e que a gente precisa saber para que serve, o que é e como eles são importantes na vida da gente. Tá certo, galera? Então, ó, vou deixar mais um vídeo aqui com as atividades pra gente fazer agora. E, ó, o que é importante nessa aula de hoje, da gente entender, é que existem documentos que são muito importantes na vida da gente. Que o nosso primeiro documento é a nossa certidão de nascimento, e aquele documento que diz quem a gente é, nosso sobrenome, nosso nome, é a nossa carteira de identidade, tá certo? Então, assim, com a idade de vocês, a gente já tem que fazer carteira de identidade, o CPF, mas você já tem um documento muito importante que é a certidão de nascimento. Beleza, galera? Beijo!